Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente porque eu tive um probleminha na iluminação da minha sala, então eu recorri a esse aplicativo para comentar as questões, tá? Bom, lembrando que essas questões elas são referentes a metabolismo energético, certo? Voltado principalmente para fotossíntese que a gente viu na última aula. Então essa primeira questão aí, ó, numa comunidade terrestre ocorrem os fenômenos 1 e 2, esquematizados abaixo, analisando se o esquema deve se afirmar que. Então vamos ver aqui. Ver o esquema, veja que tem o esquema 1 e o esquema 2. Tá? O que está acontecendo no 1? Veja que o 1 está absorvendo oxigênio e está liberando CO2. Está absorvendo o composto orgânico e liberando água. Então, que processo é esse, onde o indivíduo vai absorver oxigênio e liberar CO2? É a respiração. Já no processo 2, ó, veja que ele está liberando o oxigênio e está recebendo CO2. Está produzindo aqui composto orgânico e está absorvendo água. Que processo é esse? Só pode ser a fotossíntese. Então, aqui é a fotossíntese e esse processo aqui é a respiração. Então, vamos para as alternativas. Letra A. Somente as plantas participam de 1 e 2. Correto? Então, nós já temos aqui a resposta na alternativa A. As plantas elas fazem fotossíntese, mas elas também respiram. Então, à medida que a planta libera CO2 na respiração, ela absorve também CO2 mais na fotossíntese. É por isso que nós vimos na aula passada que esses processos eles são complementares, tá? A letra B, somente os animais participam de 1 e 2. Não, o animal não faz fotossíntese. C, os animais e as plantas participam tanto de 1 como de 2. Também não, animais não fazem fotossíntese. D, os animais só participam de 2. Não, porque 2 é fotossíntese. E letra E, as plantas só participam de 1. Não, as plantas fazem os dois processos, certo? Então vamos lá para a próxima questão. Bom, essa próxima questão é bem parecida com a anterior. Veja que existe aí um organismo A e tem um organismo B. E ele está querendo saber, em uma comunidade marinha, os organismos indicados por A e B poderiam ser, respectivamente. Então, quem poderia ser o organismo A e quem poderia ser o organismo B? Veja que o organismo A está liberando oxigênio e glicose. Por sua vez, o organismo B está recebendo oxigênio e glicose. Qual o processo que libera oxigênio e glicose? Tá? Libera ou produz? É a fotossíntese. Então, o organismo A está fazendo fotossíntese e o organismo B, que está recebendo esse composto, está realizando respiração aeróbica. Tá? É tanto ó, que o gás carbônico está vindo aqui e voltando para o organismo A. Quem libera é na respiração e quem absorve o gás carbônico é a fotossíntese. Então, letra A, peixes herbívoros, né? O A seria peixes herbívoros e o B, peixes carnívoros, nada a ver. Os peixes não realizam fotossíntese. Peixes herbívoros, também não. Peixes herbívoros se alimentam de plantas, mas não realizam fotossíntese. C, algas planctônicas e microcrustáceos. Correto. Letra C. Tá? O item A é uma alga planctônica e o B são microcrustáceos que estão fazendo respiração. Então essa questão aqui, ó, ela traz aqui as duas. Então essa questão ela traz as duas equações que a gente já viu na aula passada, a equação aqui 1 e a equação 2. Veja o que está acontecendo na equação 1. O que está reagindo? Água. Opa, deixa eu botar mais em cima, que meu dedo é um pouco grosso. Água mais CO2 tá? Estão reagindo para formar, que molécula é essa? A glicose, mais oxigênio, mais água. Então, que reação é essa? Isso aí só pode ser a fotossíntese, né? Porque está reagindo água com CO2 para liberar oxigênio, produzir glicose. Já de baixo é a respiração. Veja que está reagindo a glicose aqui com o oxigênio para formar água e formar CO2. Então veja que são reações complementares. Outra coisa, gente, não esqueça que esse oxigênio aqui, ó, da fotossíntese está vindo da onde? Está vindo da molécula de água, certo? E não da molécula de CO2. Então vamos ver as alternativas. A equação 1 ocorre nos cloroplastos, correto, né? Lembrando que a organela onde ocorre a fotossíntese é chamada de cloroplasto.
apenas em células vegetais. E 2 ocorre nas mitocôndrias, apenas em células animais. Não. 2 ocorre tanto em animal quanto em vegetal. Animal e vegetal respiram. Alternativa B. 1 ocorre nas mitocôndrias, já está errado. 1 ocorre nos cloroplastos. C. 1 ocorre nas mitocôndrias, é errado também. Ocorre no cloroplasto. D. 1 ocorre no cloroplasto, correto, apenas em células vegetais. E 2 ocorre nas mitocôndrias, correto, tanto em células animais quanto vegetais. Então, letra D. Tá? A organela responsável pela respiração, né, e transformação de energia é a mitocôndria, certo? Então, gente, até mais, até o nosso próximo encontro. Abraço.